Fala, meus fofuchos e fofuchas confinados na quarentena, tudo bem com vocês? Mais uma aula de filosofia. Agora dando continuidade à teoria do conhecimento, que nós também conhecemos como epistemologia, que é essa área da filosofia que separa entre verdade e crenças. Então o conhecimento fica aqui no meio. O que eu posso confiar? Em que capacidade humana a gente pode confiar na hora de adquirir conhecimento? Então, nós vimos a aula passada sobre o racionalismo. Lembra? O racionalismo defendia o quê? Que a razão é a única fonte confiável de adquirir conhecimento. E que as nossas experiências sensíveis, ou seja, minha visão, meu tato, paladar, ou seja, todos os meus 5 sentidos não me fornecem conhecimento verdadeiro. Ok? Então, o racionalismo defendia, lembra, do inatismo, que nós já nascemos com determinadas ideias, com algum tipo de conhecimento já latente dentro do nosso cérebro, ok? Só que nós vamos ver outras correntes filosóficas agora. Nós veremos aqui o empirismo, que é uma outra, que é rival aqui do racionalismo. Veremos o dogmatismo e veremos o ceticismo, ok? Sem crise, vamos lá então? Mas professor, o que é empirismo? Empirismo é uma corrente filosófica, ou podemos dizer uma doutrina filosófica, que foi defendida lá no século XVII por esse cara aqui, ó, o inglês John Locke. De acordo com este filósofo, todos os seres humanos nascem com a mente em branco. Ou seja, o empirismo, ele não defende o inatismo. Lembra lá do racionalismo? O racionalismo dizia o quê? Com a sua corrente inatista, que nós já nascemos com certas ideias, com certos conhecimentos latentes. Pois é, o empirismo não acredita nisso. É o contrário disso. O empirismo acredita que nossa mente nasce como uma folha em branco. Como diz, uma tábula rasa. Nascem com uma mente em branco, uma folha em branco. Ou seja, limpa, sem nenhum tipo de conhecimento inato, como defendia René Descartes, por exemplo, lá com o racionalismo. Com as experiências e conhecimentos adquiridos pelas experiências, em vida é que a personalidade e os conhecimentos também se formam. Logo, a sociedade interfere diretamente na formação do indivíduo. Ou seja, a nossa mente nasce em branco, mas por meio das experiências, com os nossos, proveniente dos nossos 5 sentidos, visão, tato, paladar, audição e o olfato aqui, Todos esses daqui são fontes confiáveis, diferentemente do racionalismo que dizia que os nossos 5 sentidos são fontes não confiáveis, não nos fornecem conhecimento verdadeiro, ok? Os nossos 5 sentidos são sem precedentes na hora do conhecimento, segundo os empiristas. Os empiristas, como John Locke, defende que só existe conhecimento advindos das nossas experiências sensíveis. É por meio das nossas experiências que nós adquirimos conhecimento. Então, aqui é a corrente empirista, ok, galera? É horrível escrever com isso aqui, tá, gente? Não é muito legal, não. Empirista, Essa é a corrente empirista. O que significa empirista? Sim, professor, o que significa? Eu não entendi, que palavra estranha. É uma palavra grega que significa experiência, ok? Experiência. Empirismo significa experiência, que é por meio da experiência sensíveis que nós adquirimos conhecimento, tá? Através aqui dos nossos 5 sentidos.
Ou seja, o empirismo ele é o outro lado da moeda do racionalismo. É totalmente o contrário. Tudo que o racionalismo defende como prioridade, o empirismo nega e vice-versa. Ok? Então vamos lá? Dogmatismo. Vamos ver o que é essa corrente ideológica. São ideologias e crenças sem a menor abertura para qualquer tipo de questionamento. Ou seja, essa corrente dogmática defende que existem algumas verdades absolutas de origem divinas ou não, que não podem ser questionadas de forma alguma. Então elas não são abertas a nenhum tipo de questionamento e não são abertas a nenhum tipo de forma de diálogo para rever algum conceito ou alguma crença, né? O dogmatismo é um ramo da filosofia ao qual consiste na aceitação de princípios, ideologias ou doutrinas sem qualquer questionamento acerca da veracidade ou falsidade dos mesmos. Ou seja, o que é uma pessoa dogmática? Uma pessoa que acredita em crenças, em doutrinas, seja de caráter religiosa ou política, e eles acreditam que essas verdades são tão absolutas, são tão verdadeiras, que não podem ser questionadas. Um dogmático é aquele que geralmente acredita sem ver. Então, o dogmatismo, por causa disso, ele está muito presente dentro das religiões. Geralmente, as religiões têm os seus dogmas, que são as suas verdades de fé, que não podem ser questionadas de forma alguma. Aqui, nós demos como exemplo, a Igreja Cristã Católica tem bastante dogmas. São dogmas que estão totalmente alicerçados nas Sagradas Escrituras, e por elas serem Sagradas Escrituras, ou seja, palavras de Deus, então elas não podem ser questionadas. Devem ser seguidas cegamente, apenas pela fé. Então, um dogmático, ele tem muita fé, ele tem muita crença naquilo que ele acredita, em algum tipo de crença, algum tipo de ideologia. E por ele ter muita crença naquilo e acreditar que aquela crença dele, aquela ideologia que ele acredita é tão verdadeira e muitas vezes de caráter divino, então não há nenhuma possibilidade de diálogo e não há nenhuma possibilidade, nenhuma abertura para qualquer tipo de questionamento. Então, como a pessoa dogmática, jamais você deve discutir com ela ou dialogar com ela, porque ela não vai mudar de ideia, mesmo ela não tendo nenhuma prova do que ela acredita. Mas ela acredita porque o que fortalece o seu acreditar naquela ideologia, naquela crença, é a fé. Ok? Então o dogmatismo é totalmente fechado, trancado na sua verdade absoluta e não há possibilidade de nenhum tipo de questionamento, ok? Agora vamos ver o próximo, professor, vamos ver o próximo, o ceticismo. O que é o ceticismo? Bom, o que é um cético? O cético é aquele que duvida de tudo. É bom a gente ser um pouco cético. Não podemos acreditar em tudo que é nos dado assim de antemão sem nenhum tipo de critérios. Então uma dose de ceticismo é bom. Todo cientista, todo filósofo possui doses de ceticismo, porque ele, antes de acreditar em alguma coisa, primeiro ele vai buscar evidências. Então, antes de encontrar as evidências, ele fica com um pé atrás, não é mesmo? Não é aquela pessoa, Maria vai com as outras, que acredita em tudo que se diz por aí. É a mesma coisa quando a gente recebe uma mensagem no celular. Primeiro a gente tem que ter uma atitude cética. Será que isso é verdade? Você não pode já ir repassando essas informações sem saber se elas são reais ou não, se são verdades ou não, pode ser fake news. Então o ceticismo é bom. Só que existe um tipo de ceticismo que é chamado de ceticismo absoluto, que surgiu lá na Grécia Antiga por esse cara aqui, esse filósofo aqui, esse Pirro de Elis, é um filósofo grego. O ceticismo é a corrente de pensamento filosófica que defende a ideia da impossibilidade do conhecimento de qualquer tipo de verdade. Ou seja, o ceticismo diz que jamais um conhecimento dogmático
por exemplo, seria possível. Lembra lá o dogmatismo? Verdades absolutas, inquestionáveis? Pois é, o ceticismo diz que nós não temos a menor capacidade e possibilidade de adquirir esse tipo de conhecimento absoluto sem o menor tipo de questionamento, como as religiões fazem. Tá? Como eu disse, foi criado lá na Grécia Antiga por Pirro de Elis, filósofo grego. Essa filosofia rejeita qualquer tipo de dogma. Afirma considerada verdadeira sem comprovação. Ou seja, o dogma ele afirma ser verdade sem nenhum tipo de comprovação. O cético precisa ser convencido única e exclusivamente por comprovações, por fatos, por provas. Ok? Mas um ceticista absoluto, ele diz que nós nunca podemos chegar em nenhuma prova 100% confiável. Ok? Então, tem assim doses de ceticismo, ok? Pratica o ceticismo sim. Não acredita em tudo que você diz, mas cuidado com o ceticismo absoluto, porque tudo que é demais não é bom. Os extremismos de qualquer parte, para qualquer lado, não é bom para ninguém. Ok, galera? Então, o ceticismo está sempre com um ponto de interrogação em tudo que ele olha e tudo que ele lê e tudo que ele faz. Ok? Beleza? Sem crise? Então fica aqui aquele meu abraço, aquele meu beijo e olha, saudade de vocês. Espero que em breve eu esteja com vocês mais uma vez nas nossas aulas presenciais.